Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Casemiro de Abreu Neto e eu quero falar com você hoje sobre a comunicação, sobre a necessidade de comunicação e como a falta dela pode trazer conflitos para a sua família. Desde os tempos mais remotos, desde a criação do homem, a criação da mulher, a comunicação ela é extremamente necessária. Já dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Você que não conheceu o Chacrinha, entra lá no Google e vai procurar o Chacrinha. Mas voltando ao assunto, a falta de comunicação ela tem trazido diversos problemas dentro das famílias. Parece ser uma coisa muito básica, uma coisa muito simples, se comunicar, não é verdade? Mas devido à rotina do dia a dia, devido à correria do dia a dia, o ativismo do dia a dia, as famílias, os pais, as mães, os filhos têm deixado de se comunicar. Antigamente, quando nem existia televisão, as pessoas trabalhavam durante o dia, as crianças iam para a escola e à noite sentavam e conversavam antes de dormir. Iam dormir cedo e acordavam cedo. Porém, com o advento da televisão, foi tirando a comunicação dentro das famílias. As crianças ficavam na televisão, os pais iam trabalhar, e daí em diante chegavam à tarde em casa, o pai e a mãe cansado, e sentava para assistir uma novela, para assistir um jornal, e os filhos acabavam ficando de lado. Antigamente, eu lembro da minha casa que só tinha uma televisão. Depois passaram a ter duas televisões. Hoje em dia, praticamente na casa das pessoas aí, não digo nas pessoas mais simples, mas tem uma, duas, três televisões dentro de uma casa. Isso é uma coisa absurda, porque o pai fica num lugar, a mãe fica em outro local e os filhos ficam em outro. E depois, com o advento da internet, do celular, isso se complicou mais ainda. Porque hoje nós temos celular e ficamos ali olhando o celular. E o que acaba ficando de lado? A comunicação. Por vezes a gente atende adolescentes, atende famílias que estão com os vínculos rompidos. O filho não quer mais falar com a mãe não quer mais falar com o filho, romperam os vínculos. E a gente percebe conversando que não existe mais comunicação, que a comunicação se perdeu há muito tempo, né? Devido à rotina, devido aos problemas e devido também a conflito de gerações. Cada um tem uma maneira de se comunicar, cada um tem uma linguagem diferente, né? Cada um, até mesmo dentro de uma casa, tem duas, três linguagens diferentes. Um entende de uma forma, o outro entende de outra. Mas o que é importante dentro de tudo isso? Nós temos paciência e aguardarmos o momento certo de falarmos. Às vezes nós estamos certos naquilo que nós devemos falar, mas às vezes não é o momento certo. Saber falar a coisa certa é muito bom, mas também tem um momento certo. Quando nós lidamos com crianças, com adolescentes, nós temos que ter muita paciência. Nós temos que aguardar o momento certo para conversar. Não é no meio de o calor de uma discussão que nós vamos falar as coisas certas, porque eles não vão, nossos filhos muitas vezes não vão nem nos ouvir. Nós temos que aguardar o momento certo, temos que aguardar a hora certa para que possamos sentar e conversar com calma e que possamos um entender o outro. Muitas vezes a gente até fala a mesma coisa. Eu estou falando uma coisa na minha linguagem, o meu filho ou minha filha está falando da mesma coisa, mas na linguagem dele. E nós não estamos nos entendendo. Então, o que é importante? Importante é ter calma, ter paciência, falar na hora certa. Não somente falar por falar. E muitas vezes nós vamos falar a coisa certa, mas temos que falar com amor. Não podemos falar com raiva, não podemos falar de uma maneira áspera. Nós temos que falar com amor. Eu sei que tudo isso que eu estou falando depende muito de um autocontrole. E é isso que falta nos pais. Um autocontrole. Nós precisamos ter um autocontrole. Afinal, nós somos mais maduros, ou deveríamos ser mais maduros, que os nossos filhos. Então, o que é importante?
você, termos autocontrole para conversarmos com nossos filhos na hora certa, da maneira certa e falando as coisas certas. É importante você entender que o seu filho tem uma linguagem e que você tem uma outra linguagem. A geração dele é uma e a sua geração é outra. Então, quero deixar um conselho para você aqui. Tenha muita paciência. Entenda que nós passamos situações de conflitos e por falta de comunicação. Tenha muita paciência. Outra coisa, procure ter hábitos para desenvolver a comunicação na sua casa. Por vezes você deve, às vezes, trabalhar o dia inteiro. Seu filho estuda. Hoje, muitas crianças estão estudando período integral. Eu não sei o seu caso, mas desenvolva um hábito que gere comunicação. Seja, de repente, no café da manhã. Procure uma refeição para fazer em família. Não aceite fazer refeições que não sejam em família, pelo menos uma na sua casa. Eu não sei da sua rotina, mas de repente pode ser o café da manhã, de repente o almoço ou o jantar, eu não sei. Mas coloque na sua casa que uma vez por dia, pelo menos, você vai sentar com seu marido, com a tua esposa ou com a família que você mora, com os filhos, sobrinhos, eu não sei. Mas você vai sentar e vai ter uma refeição em família. Não vai ser um na televisão, não. O outro lá no quarto, não. Vai ser um em família. Vocês sentando, comendo juntos. Se possível, até fazendo a comida juntos. Desenvolva esse hábito, porque isso já vai ser uma maneira de você se comunicar com os seus filhos. Desenvolva o hábito de fazer a comida junto, de lavar a louça junto, de sentar e comer junto. E isso vai ser importantíssimo, porque vai gerar comunicação na sua família. Isso vai tirar vários conflitos que acontecem, pode ter certeza. Então, para finalizar esse vídeo, 2 conselhos. 1, tenha muita paciência. Mais um conselho, para ser 3 conselhos. Fale na hora certa. Muitas vezes você está falando a coisa certa, mas na hora errada. E o 3º conselho, desenvolva hábitos para que você possa sentar e ter comunicação em família, de preferência na alimentação, sentando e comendo junto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, para pessoas que de repente estão precisando ouvir uma palavra simples, mas uma palavra que vai tocar diretamente onde precisa ser tocado. Um grande abraço e que Deus te abençoe.